símbolos misteriosos, terremotos, guerra, fome, pestes, juízo final. Estes são alguns dos elementos que marcam um dos livros mais desafiadores de todos os tempos, o Apocalipse. Estamos vivendo o fim dos tempos? E será que podemos desvendar estes mistérios? Começa agora a série de vídeos Os 7 Selos da Bíblia, com a pastora Lu. Por favor, deixe seu like para me ajudar. Se gostou e quiser deixar um valeu, ficarei muito grata. Se quiser nos fazer uma visita na nossa igreja aqui em Londrina, Igreja do Evangelho Quadrangular, será muito bem-vindo. No vídeo anterior, eu falei sobre o livro selado, a parte 1. Quero adiantar que ainda tem muito o que se falar e estudar, porém o tempo aqui na plataforma é pouco para falarmos mais a fundo sobre este livro. O livro selado, temos o entendimento também que ele seria o livro da aliança, o testamento de Deus para a humanidade. O livro que traz o conteúdo da nossa herança fala de Jesus, o Cordeiro imolado, que era o único em todo o universo, que era digno de abrir o selo, o único filho legítimo. Ou seja, Jesus é o herdeiro e nós, através de Jesus, somos co-herdeiros de Deus. Jesus é o único filho legítimo e unigênito de Deus e nós, através de Jesus, nos tornamos filhos de Deus e, portanto, co-herdeiros. Como falei no vídeo anterior, os livros ou rolos, como eram chamados antigamente, continham selos feitos de argila ou cera e selado com a marca do proprietário. Quando era um documento comum, poderia ter um selo ou dois. Mas quando se tratava de documento mais importante ou testamento, era lacrado com 7 selos e poderia ser aberto na presença de testemunhas. Em Apocalipse 6, fala assim: E havendo o cordeiro aberto um dos selos, olhei e ouvi um dos 4 animais que dizia como em voz de trovão: Vem e vê. Essas duas palavras, quando lemos nos manuscritos grego, fala apenas vem. Não é um convite para que João vá e veja, mas um chamado para que cada cavaleiro possa desempenhar seus papéis. Nós podemos ver também no capítulo 4 e 5 uma linda adoração a Jesus, com o mesmo sentado ao lado direito do Pai e reconhecido como único e digno de abrir o livro com seus selos, e como se todo o universo estivesse agora olhando para este livro selado em posse de Jesus, e a cada selo aberto vamos vendo a descrição surpreendente do que acontece a cada abertura de selo. O livro só pode ser lido depois dos 7 selos serem abertos. Até então, Cristo ainda não tomou posse definitiva do reino. Ele é o herdeiro, mas até que volte nas nuvens com poder e grande glória, o diabo continua agindo neste planeta como príncipe deste mundo. Porém, a partir do momento em que Cristo abre os céus, ele já foi entronizado. A partir do momento em que Jesus Cristo sobe aos céus, ele já foi entronizado junto ao Pai. Veja em Hebreus 8:1. Ora, a suma do que temos dito é que temos um sumo sacerdote que está assentado nos céus à destra do trono da majestade. Também em Hebreus 12 fala assim: portanto, nós também, pois que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas, deixemos todo o embaraço e pecado que tão de perto nos rodeia e corramos com paciência a carreira que nos está proposta, olhando para Jesus, o autor e consumador da nossa fé, o qual, pelo gozo que lhe estava proposto, suportou a cruz, desprezando a afronta e assentou-se à destra do trono de Deus. Paulo afirma que Jesus sentou à destra do trono no céu e afirma também rodeados de tão grande nuvem de testemunha. E um documento importante, o testamento, tem que ter testemunhas. Então, você vê também Apocalipse 21, ele já venceu e se assentou à destra do Pai, porque você pode conferir também em Apocalipse 5, quando Jesus é entronizado na majestade celestial. Também em Apocalipse 7, João diz: depois dessas coisas olhei e eis
aqui uma grande multidão, a qual ninguém podia contar, de todas as nações e tribos e povos que estavam diante do trono, perante o Cordeiro, trajando vestidos brancos e com palmas nas mãos, e clamavam com grande voz, dizendo: salvação ao nosso Deus, que está sentado no trono, e ao Cordeiro. Então vamos dar seguimento aqui ao primeiro selo do Apocalipse. E havendo o Cordeiro aberto um dos selos, olhei e ouvi um dos 4 animais que dizia, como em voz de trovão: vem e vê. E olhei, e eis um cavalo branco, e o que estava sentado sobre ele tinha um arco, e foi-lhe dada uma coroa, e saiu vitorioso e para vencer. Apocalipse 6, no 1 e o 2, cavaleiro no cavalo branco que sai para conquistar. Pode indicar bem o início da tribulação, o domínio crescente do poder do homem da iniquidade. Esse domínio acontece bem quando as pessoas falam em paz e segurança. Pois que quando disserem, vamos ver lá em 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 3. Pois que quando disserem a paz e segurança, então lhes sobrevirá repentina destruição como as dores de parto. Aquela que está grávida, de modo nenhum escaparão. Pois que quando disserem a paz e segurança, então lhes sobrevirá repentina destruição como as dores de parto, aquela que está para dar à luz. Quando Jesus vem em justiça e em verdade para guerrear e trazer paz. Ele vai guerrear no Armagedon para destruir o inimigo e trazer paz. Lembremos, na entrada triunfal de Jesus em Jerusalém, ele veio montado num jumento em sinal de paz. Antigamente, quando um rei entrava numa cidade em um jumentinho, ele estava dizendo: venho em sinal de paz. Mas quando ele entrava montado num cavalo branco, ele estava sinalizando que estava em guerra com aquela cidade. Cristo é o Cordeiro que está abrindo os selos e está comandando a entrada dos outros cavaleiros. Os 4 primeiros selos são conhecidos como os 4 cavaleiros do Apocalipse. O primeiro deles abre a porta para que o anticristo venha ao mundo. Esse arco sem flechas, isto é, sem palavras, e diz: saiu vitorioso e para vencer, ou seja, ainda para vencer. E a diferença é que Cristo tem a espada de 2 gumes, que é a palavra, e já vem vencendo e já venceu, ou seja, ele não vai vencer porque ele já é vencedor e vem vencendo, oh aleluias. Esse cavaleiro branco foi-lhe dado uma coroa. A palavra coroa no grego é Stéphanos, ou seja, aquela coroa de louro que os corredores de competição ganhavam quando ganhavam uma corrida, ou seja, esse cavaleiro tem uma coroa falsa. Enquanto que foi-lhe dada uma coroa, aqui no capítulo 6, vemos no capítulo 19, o cavaleiro que é Jesus tem muitos diademas e não coroa ou Stéphanos, ou a coroa falsa. Além do mais, esse cavaleiro não é Cristo. Perceba que Cristo está com o livro. Ele está quebrando os selos e ele está ordenando que esses cavalos se manifestem, mas ele não é o cavalo branco citado aqui em Apocalipse 6. É Jesus quem está dando a ordem para esses cavaleiros. E no capítulo 19, Jesus é o cavaleiro que vem com uma espada afiada. Vamos ler aqui Apocalipse 19, 11 e 16. E vi o céu aberto, e eis um cavalo branco, e o que estava sentado sobre ele chama-se Fiel e Verdadeiro, e julga e peleja com justiça. E os seus olhos eram como chama de fogo, e sobre a sua cabeça havia muitos diademas, e tinha um nome escrito, e ninguém sabia senão ele mesmo. E estava vestido de veste tingida em sangue, e o nome pelo qual se chama é a Palavra de Deus. E o seguiam-no os exércitos
do céu em cavalos brancos e vestidos de linho fino, branco e puro. E da sua boca saía uma aguda espada para ferir com ela as nações, e ele as regerá com vara de ferro, e ele mesmo é o que pisa o lagar do vinho do furor da ira do Deus Todo-Poderoso. E no manto e na coxa tem escrito este nome: Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Oh, glória a Deus! Esse cavaleiro tem muitos diademas em sua cabeça. Diadema é uma palavra grega que significa coroa real. Seu significado simboliza soberania, autoridade de Jesus sobre todas as nações, como Rei dos Reis. Olha o que diz em Isaías 62, versículo 3. E serás uma coroa de glória na mão do Senhor e um diadema real na mão do teu Deus. E também Isaías 28, 5. Naquele dia o Senhor dos Exércitos será uma coroa gloriosa, um belo diadema para o remanescente do seu povo. O anticristo receberá o governo do mundo e enganará o mundo por 3 anos e meio, dos 7 anos que ele governará. Enquanto o cavaleiro do capítulo 19 é fiel e verdadeiro, ele veio em justiça e em verdade. Ele não veio para enganar, ele veio com os exércitos do céu, em justiça e em verdade. Enquanto que o cavaleiro do capítulo 6 veio para vencer, para enganar, veio para guerrear. Ele tem um arco, e arco simboliza guerrear. E seguindo este cavaleiro, vêm os outros cavaleiros, trazendo fome, doenças, peste, morte. É o que veremos nos vídeos seguintes. Ele será alguém com muito carisma, pois enganará a muitos. Em Mateus 24, Jesus nos avisou algo muito semelhante com o que vai acontecer na grande tribulação. Jesus falou que surgirão muitos falsos profetas, enganarão a muitos. Por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará, mas aquele que perseverar até o fim, esse será salvo. O anticristo vai enganar, se possível, os escolhidos. Ele vai querer imitar Cristo para enganar todos, mas depois, na metade desse tempo, ele se mostrará quem realmente é. A coroa é porque ele vai ter um governo. O cavalo é porque ele vai andar rapidamente. Ele tem pressa porque ele sabe que o seu tempo é pouco, apenas 7 anos. O arco é porque ele vai guerrear contra homens para destruir o povo de Deus. Teremos muitos mártires porque esse cavaleiro, ou homem da iniquidade, como muitos chamam, vai ser implacável. Jesus nos avisou porque o Senhor quer que em todo tempo, mesmo no princípio das dores, todos possam acordar e se converter de seus maus caminhos. Porque mesmo com tempos tão difíceis, ainda assim virá grande tribulação, um tempo como nunca houve e nunca haverá. Mas o Senhor nos deixou avisado em sua palavra, porque o desejo dele é que todos sejam salvos, mas ele nos dá livre arbítrio. Ninguém é obrigado, porém a sua vontade é que todos sejam salvos. Não sejam enganados por falsos mestres e falsas doutrinas. Muitos não acreditam na palavra, muitos não acreditam que Jesus virá. Muitos não acreditam que existe o céu e o inferno. Muitos acham que Satanás não existe, que é apenas um termo dado para o mal. Mas eu poderia ficar muito tempo citando versículos que falam sobre estes temas, porém é um direito de cada um acreditar ou não. Cabe a cada um respeitar a crença de cada um. Eu, porém, acredito que a Bíblia, mesmo com adulterações, ela é a palavra de Deus. Busque, pesquise, leia a Bíblia no original em hebraico e assim tire suas conclusões. Mas acreditando você ou não, eu acredito e vou continuar falando a verdade da palavra de Deus. Temos um encontro marcado no próximo vídeo. Um abraço a todos, te espero. Até lá, beijos, fiquem com Deus.